Agora sim, boa noite para quem vai assistir isso depois dessa gravação. Estou muito feliz que esse é o nosso primeiro sábado. Se você vai assistir essa gravação, de repente você não sabe que dia que foi gravado isso, é o nosso primeiro sábado. A gente faz a nossa reunião segunda-feira e a gente tinha reunião de sexta, que eu tive que interromper por um tempo. Então agora essa reunião de sábado será duas vezes no mês, dois sábados no mês, nós vamos fazer uma reunião. Um encontro que a ideia é que seja menos eu falando e mais vocês falando. Então, para isso, eu vou não correr, mas vou tentar caminhar o mais rápido possível, na medida do possível, né? Porque eu sei que vai ser um tempo de cura para todas nós. E eu queria começar falando aqui que é sim sobre pai e filha. É sobre pai e filha. E eu não sei depois, nosso tempo aqui, que aí cada uma aqui quiser falar, mas se todo mundo aqui teve pai, ou se todo mundo teve uma figura paterna, que às vezes não foi um pai, foi um avô, foi um tio, mas a gente até falou, a gente já teve algumas ministrações falando sobre paternidade, sobre filha, sobre pai. Mas hoje eu sinto que Deus ele quer fazer algo diferente em relação à paternidade. Eu queria falar sobre paternidade, mas antes de paternidade, quem não tem a paternidade bem resolvida tem orfandade. E eu queria falar um pouco da orfandade. E a gente tem um texto muito conhecido na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, que começa no versículo 11. E eu quero ler aqui mais rapidamente aqui, porque acho que a maioria de nós já conhece bem esse texto, mas eu quero ler aqui rapidamente com você. Lucas 15, do 11 até o 31. Diz assim: para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola: um homem tinha dois filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou. Peraí, que tem gente entrando. Esse filho. Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele. Viajou para uma terra distante e ali gastou todo o dinheiro de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou-se sobre a terra, e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: Lá em casa, até os empregados do meu pai têm comida, de sobra. E aqui estou eu, morrendo de fome. Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, ele estava treinando aqui. Como é que eu vou chegar na frente do meu pai? Como é que eu vou falar? Eu vou para casa, junto do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não mereço ser chamado de filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então ele levantou-se e voltou para casa, para junto do seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa da casa para vestir ele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrarmos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Gente, eu queria ler a partir daqui do 25, mas eu li esse antes do 25 para contextualizar, né? Eu sei que a maioria de nós já conhece,
né? Provavelmente já conhece esse texto, mas eu queria a visão do filho mais velho, que começa agora a partir do 25. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ouviu a música, ouviu a música das danças e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou, contou ele, e o seu pai matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele, vivo e com saúde. O filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém ele respondeu ao pai: Estes anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando eu volta esse seu filho para casa, depois de gastar o dinheiro do Senhor com as prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho gordo. Olhe, meu filho, disse-lhe o pai, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Porém, é justo comemorarmos, pois ele é o seu irmão. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Amém. Meninas, eu tinha uma ideia quando eu ouvia essa parábola do filho pródigo. Muitas vezes, né? Acho que a maioria de vocês já ouviu eu falando isso. Sou crente 33 anos já, desde 5 anos na igreja. E eu ouvia a parábola do filho pródigo e eu pensava assim: ah, pronto, é culto para quem tá desviado voltar para a igreja. Eu pensava só assim, né? Para quem é desviado voltar para a igreja. E quando há pouco tempo atrás eu comecei a entender o que o Espírito Santo estava falando nessa parábola, o que o Senhor queria dizer nessa parábola do filho pródigo. Eu e você, muitas vezes nos portamos como o filho pródigo. Desculpa, como o filho mais velho, o filho que ficou em casa, o filho que fala: "Nossa, mas aquela pessoa acabou de aceitar Jesus. E olha como é que tá a vida dela." Vai me dizer que você nunca pensou isso. Porque eu já. Eu já. Nossa, mas aquela pessoa, olha, vive fazendo besteira. Mas olha como tá a vida dela. Olha lá, acabou de comprar um carro novo. Trocou de casa, a casa dela é maior agora. E eu tô aqui esse tempo todo na igreja. Sirvo em todos os ministérios e nada acontece. Só eu, gente, que tive esse pensamento, não, né? A Cássia levantou o dedinho também. Pelo menos não tô sozinha nessa. Gente, eu já pensei muito. Meu Deus, mas aquela pessoa ali, caramba, hein? Vive errando. Mas não sei o que que acontece. E eu e você, muitas vezes, somos esse irmão mais velho que fica se comparando ali com o irmão que fez um montão de besteira. Que fez um montão de besteira. E pegou o dinheiro do pai. Queria a herança antecipada do pai. Sabe, o que que é herança, né, gente? A herança é quando morre, alguém deixa uma herança. Ou seja, esse filho mais novo, ele meio que tava, pai, pra mim você morreu, vou aproveitar minha vida. Eu quero me dar o que você me daria depois. Eu quero agora. Tipo, e vai embora. Vai viver a vida dele. E tantas vezes nós nos comportamos. Agora, olhando por esse lado do filho pródigo, do filho mais novo, Deus, eu quero o que você pode me dar. Pai, eu quero o que você pode me dar. Eu não quero a tua presença. Eu quero o que você pode me dar. Eu quero a tua herança. Agora, ficar perto de você, depois. Agora eu quero aproveitar. Agora eu quero investir, gastar o meu tempo, a minha juventude, as minhas coisas com o mundo, com o que está em alta. A sua presença, quando eu ficar mais velho, a sua presença, servir, fazer algo, estar perto de você, depois.
Agora eu quero o que você pode me dar, me oferecer. E aí, agora voltando para o filho mais velho, ele simplesmente fica irado, porque ele vê o irmão que abandonou o pai ali, né, para ter herança antecipada, ter herança antecipada. Ele, poxa, caramba, o meu pai nunca me deu isso. Ele matou um novilho gordo. Ele nunca fez nem um cabritinho para eu comemorar aqui, fazer um churrasquinho aqui com os meus amigos com um carrezinho. Não sei, em outros lugares chamam de outro nome isso, carré. É, bisteca. Bisteca. Não, não assa nenhuma bisteca, um carré para eu comemorar com os meus amigos aqui. É, e simplesmente a gente fica comparando com aquele filho que tá fazendo besteira. Aquele que acabou de se converter. E eu anotei aqui algumas características que eu fui pensando, algumas outras coisas que eu vivi, como eu me sentia. E eu queria que você pensasse. Teve uma outra ministração sobre paternidade que eu trouxe um pouco uma lista também. E eu trouxe uma lista que talvez até se pareça um pouco em alguns aspectos com uma outra lista sobre paternidade que eu falei. Mas essa lista é uma lista de características de um órfão. Eu vou, eu vou colocar algumas características de um órfão. Como que alguém que tem um espírito de orfandade, que parece pesado, né? Espírito de orfandade. Mas quando a gente não tem a nossa paternidade bem resolvida, a gente anda com esse espírito de orfandade. O espírito não quer dizer que é o demônio. O espírito é qual é a energia que eu, para qual lado que eu tô tendendo, né? Se para uma parte boa, para uma coisa boa, para uma coisa ruim. E aí você vai pensando para você algumas dessas características. Se você tem algumas dessas características, todas, muitas, poucas, porque eu vou falar essas características, mais 5 minutinhos e a gente já vai parar aqui para que a gente ministre a cura umas pelas outras, umas com as outras, aqui, em relação a isso. E a gente sabe já, a gente já, muitas vezes aqui a gente já falou, mas quando a gente fala, quando a gente ouve alguém, a gente é curado muitas vezes nisso, né? Ouvindo o outro e falando também, né? Então, algumas das características: começar coisas e não terminar. Sabe? Eu começo o curso, começo a fazer algo e nunca termino. Essa é uma característica pesada que paralisa a gente, que trava a nossa vida. Porque a gente está sempre recomeçando coisas. E às vezes não é nem que Deus está trazendo a gente para essa estação de recomeçar, porque a gente não consegue terminar. E às vezes porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus se era realmente para a gente ter começado aquilo. Por isso a gente começa tantas coisas. Eu tô tentando. Eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando fazer as coisas certas, mas eu não sei qual é o certo. E quando a gente cresce numa família funcional, quando a gente cresce numa família estruturada, normalmente ali você vai fazer o vestibular, né? Ou vai fazer você tá saindo da adolescência para sua juventude, você tem pai e mãe na sua casa estruturados assim, tudo bonitinho, provavelmente eles vão te instruindo. Olha, vai ser bom você fazer um vestibular, vamos fazer um cursinho para você fazer esse vestibular, vamos fazer isso. Ah, pelo que eu tô vendo aqui, você é bom nisso aqui. Só que quando a gente cresce sem isso, cresce perdido. Eu não sei para que lado que eu vou. Eu não sei o que que eu faço. Então eu fico sempre tentando coisas, porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei para que eu dou, sabe? Usando esse termo. A pessoa dá para quê? Para que que a pessoa dá, né? Por que que ela é boa? Sabe? A gente cresce sem essa direção, sem essa afirmação de quem a gente é, né? Uma outra coisa que é
é algo assim tão, mas tão importante, principalmente para nós, filhas, para nós cristãs. Eu não vejo a bondade de Deus na minha vida. Eu vejo a bondade de Deus na vida de outras pessoas. Você entende que o filho mais velho, ele olhou e falou assim: Pai, você está sendo bom com meu irmão, mas comigo não. E normalmente é assim que funciona. Quando o, quando o órfão, quando a pessoa que ela carrega a orfandade, ela consegue olhar para a vida do outro e falar assim: Uau, Deus tem sido tão bom com aquela pessoa, mas comigo ele não é. Então eu entro num estado tanto de comparação quanto de cegueira em relação à bondade de Deus. Eu não vejo a bondade de Deus na minha vida. Não é que Deus não é bom comigo. Eu não vejo que ele é bom. Eu vejo sempre que ele está sendo bom com outra pessoa, né? Nossa, olha, fulano tá num emprego muito bom. Aí eu não vejo que a porta que Deus abriu era impossível de eu entrar pela minha capacidade. Foi Deus que fez. E eu não consigo ver essas coisas, né? Eu não consigo ser grato pelas coisas que Deus já me deu, né? Uma outra coisa é que o órfão, ele é rebelde. Ele quer tudo do jeito dele. Ele quer fazer do jeito dele. Por quê? Ele cresceu sem essa direção. Então, ele entra na rebeldia sempre. Ele não quer cumprir ordens. Ou ele vai para um outro estágio que é assim, ele só faz o que as pessoas falam. Algumas pessoas, elas estão nessa linha de não faz nada que as pessoas falam. Tipo, tudo tem que ser do jeito dela. Ou então eu só faço só, né? Eu tô falando os extremos, os exageros. Eu só faço o que as pessoas me falam. Então, eu não consigo tomar uma decisão na minha vida. Eu só vou por aquilo que alguém tá falando pra mim. Eu não consigo ir de acordo com que eu entendi que é bom ou não. Eu preciso que alguém me diga se é bom ou não aquilo. Outra característica, eu preciso fazer para ser amado. Eu preciso fazer, porque se eu não estiver fazendo, tipo, eu não tenho valor. Então eu não me sinto amado se eu não fizer alguma coisa para alguém e para Deus, sabe? Outra coisa que eu falei dentro, uma característica que eu falei dentro aí da questão do começar e não terminar, estou sempre perdida. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Eu nunca consigo entender a direção de Deus. Sabe? Eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Eu não consigo absorver a voz de Deus facilmente. Porque aí eu entro em outra característica aqui, que é um bloqueio em relação a. É como se fosse uma vergonha da presença de Deus. Sabe? Eu não tenho muita intimidade com Ele. Porque é como se eu não me sentisse filha. Como se não, eu não me sinto filha. Então, eu não tenho intimidade, né? É alguém como se alguém estivesse tentando se aproximar de mim, mas eu não tenho intimidade com essa pessoa. Então, eu tenho um bloqueio com ela. É, outra característica, eu acho que eu sou os meus erros. Então, eu vou dar exemplos aqui. Se eu, se eu me prostituir, eu acho que eu sou uma prostituta. Se eu me prostituí lá no passado, eu acho que eu sou uma prostituta. Sabe, eu continuo me sentindo suja, achando que eu sou suja. Se eu tirei a vida de uma criança no ventre, falando assim porque vai pro YouTube, né? Se eu tirei a vida, é, eu me condeno, continuo me condenando e achando que eu permaneço errada. Eu não entendo o perdão de Deus. Eu não recebo o perdão de Deus. Eu trabalho como escravo. Eu trabalho pela obrigação de trabalhar, sabe? Poxa, pai, mas eu tô aqui fazendo tudo, trabalhando todo esse tempo e você nunca fez nada pra mim. Tipo, eu tô ali na obrigação. Não como aquele exemplo que eu dei lá da filha do Silvio Santos.
que ela não precisa ficar vendendo Jequiti. Elas são milionárias, mas elas amam o negócio do pai. Elas amam a marca do pai. Elas amam aquilo que o pai representa, né? Então elas falam do pai naturalmente. Elas querem trabalhar para o pai, né? Outra característica é eu sou extremamente carente. Eu preciso que alguém me ame, porque eu não me sinto amada. Então, eu sempre estou buscando, às vezes, ali o amor de um líder, de uma líder, e normalmente é de uma figura hierarquicamente maior, assim, né? No sentido de pastor, pastora, professor, professora, né? Pais, avós. é, e aí, às vezes, eu vou para quem chega perto de mim, me dê um pouco de atenção, eu já, opa, essa pessoa aqui é tudo para mim. Não posso perder essa pessoa. Aí eu entro no modo, muitas vezes ali no modo, preciso agradar essa pessoa. Eu preciso presentear, dar presente para essa pessoa, agradar ela de todo jeito, para eu não perder essa pessoa de vista. Eu quero que ela me ame. Outro ponto é, é a comparação. O filho mais velho ali se comparando com o filho mais novo, né? Poxa, eu tô aqui fazendo isso e você não fez isso. Eu tô aqui trabalhando e ele chega aqui agora, não estava fazendo nada, ainda pegou a tua herança e você vai lá e mata o novilho gordo, né? A comparação. Eu fico sempre olhando para outras pessoas e vendo, poxa, mas essas pessoas têm tudo. Deus dá tudo para elas. Por que que não acontece comigo? Por que que Deus não está fazendo essas coisas comigo, né? Como eu falei bem no início, né? Uma outra coisa é que eu vivo com uma ansiedade em relação ao futuro, né? Eu não sei, eu tenho medo do que vai acontecer, porque eu não me sinto protegida e eu não me sinto provida e eu tenho medo de que vai faltar alguma coisa. E aí eu entro também em outro ponto, que é uma mente escassa. E sabe que aí já emendando em outro ponto, sabe o que que a mente escassa não é? Generosa. A mente escassa não é generosa, porque assim, o que eu tenho, eu preciso segurar, porque vai faltar para mim. Como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou dar o dízimo na minha igreja? Como é que eu vou ser generosa nessa com os missionários lá de Guiné-Bissau, enfim, de qualquer outro lugar? Não posso. Esse aqui que sobrou agora no final do mês, eu vou pegar e vou guardar, porque, sabe, é sempre uma mente que eu não vou ser suprida por Deus, vai faltar. Então, a mente escassa não é generosa, naturalmente. A mente que vive a escassez, que vive a falta, não é generosa. E como os dois últimos pontos que eu queria trazer é um pessimismo. É assim, nada dá certo pra mim. Nada dá certo pra mim, né? As coisas comigo, nossa, que azarada que eu sou. Que azar. Parece que eu sempre tenho a sensação que as coisas vão dar errado. E o último ponto que eu queria dizer, que foi até um vídeo que eu gravei essa semana, falando sobre a necessidade de aprovação da opinião das pessoas, né? Como eu não sei quem eu sou, eu acabo entrando numa, num, numa coisa de precisar que as pessoas digam quem eu sou. E aí eu compro esse brinco, e aí, ai, será que é bonito? Eu não consigo ter a minha opinião. Então, eu preciso que a Ale fale pra mim, ai, é bonito. Aí se a Ale fala, ai, gostei muito, não é muito meu estilo. Pronto, acabou. Eu não consigo usar. Acabou, não, aquilo ali, alguém já falou pra mim, e eu gosto, às vezes eu gosto dela, né? Então, eu vou me moldando de acordo com o que as pessoas acham que eu tenho que ser. Eu vou me moldando de acordo com o que as pessoas acham que eu preciso fazer. E aí, um ponto importante que foi até do que eu coloquei no vídeo que eu gravei, eu me paraliso. Eu paro. Eu não faço coisas. Porque se eu tenho medo de fazer uma coisa e que alguém vai me criticar, eu não faço.
é melhor não fazer. Porque se eu fizer, a Márcia vai falar: mas você não viu que, olha, tá vendo? Tem uma mancha na tua testa. Tu não viu que no vídeo fica esquisito? Quando você grava um vídeo, fica esquisito. Não. Sabe? Eu fico sempre querendo, achando que alguém vai criticar alguma coisa. Então, aí o que que eu faço? Eu não faço. Eu paro. E, e quando eu paro, eu estou abortando os planos e os sonhos de Deus para minha vida. Porque ele tem propósito para todas nós. Ele tem sonhos para todas nós, mas muitas vezes a gente vê alguém fazendo coisas, desfrutando de coisas, porque aquela pessoa, ela simplesmente resolveu não ligar para aquilo que as pessoas estão pensando dela. Ela vai fazer mesmo assim. E, e quantas vezes nós deixamos de fazer coisas porque, ai, mas eu acho que eu acho que eu não sou muito boa para essas coisas. Ai, porque quando eu era criança, eu ouvia que eu não tinha muito jeito para tirar foto, que eu ficava sempre fazendo uma careta. Então eu não vou tirar foto, eu não vou gravar um vídeo. Então a gente se trava nessas coisas. E existem várias outras, tá, gente? Várias outras. Se a gente for parar pra pensar aqui, às vezes até enquanto eu tava falando, você foi pensando em alguma coisa. Eu trouxe algumas aqui. E é uma lista grande, mas eu trouxe algumas. Mas eu queria que você pensasse, você não precisa dizer, né, agora, se você não quiser, mas eu queria que você pensasse um pouco, né, nessas características, né, e aquilo que o filho mais velho e o filho mais novo, eles tinham em comum. Eles tinham o mesmo pai. Tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, eles tinham o mesmo pai. E às vezes aquela pessoa que a gente olha e fala assim: nossa, por que que essa pessoa tá avançando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo e eu não tô conseguindo? Essa pessoa tem o mesmo pai que o nosso. E é esse pai que nos faz avançar. É esse pai que escreveu planejou a nossa identidade, os nossos dias, porque a Bíblia fala no Salmo 139 que os nossos dias estão contados por Deus, são contados por Deus. Então, Ele sabe cada um dos nossos dias. E às vezes a gente fica se segurando em coisas assim do passado, de coisas que a gente ouviu. E você já parou para pensar que uma coisa ruim que alguém fala para você se agarra nisso? E se eu falar todo dia, se eu ligar todo dia pra Márcia e falar: Márcia, Márcia, mas você é linda. Márcia, mas olha como seu cabelo é lindo. Mas olha a textura do seu cabelo, que coisa linda. Mas olha a sua pele. Nossa, olha o tom dos seus olhos, que coisa linda. Mas a Márcia tá agarrada naquilo que ela ouviu do primeiro namorado dela, que falou assim: Nossa, mas aquela outra menina tem um olho mais bonito que o seu. Acabou. A gente se agarra numa coisa negativa e todas as coisas positivas que nós ouvimos das pessoas e principalmente de Deus, parece que, ó, tá escrito na areia que a onda vem e leva. Não dura 10 segundos. Já a onda vai lá e leva o que está escrito na areia. E aquilo que está escrito com aquela coisa negativa, parece que tá escrito no cimento, assim, ó. Antes dele endurecer, alguém foi lá e escreveu e ficou aquilo ali marcado. E hoje eu queria te convidar a pensar nessas coisas aí que você ouviu negativas, que fizeram você pensar que você era outra coisa e que não te deram oportunidade de ouvir. Até quando te elogiam, você não consegue receber o elogio. Porque tá tão impregnado o negativo que você não consegue receber o elogio. Então, às vezes, não é que ninguém te elogia, não é que ninguém fala alguma coisa boa de você.
é que você não consegue ouvir, porque e isso não é uma coisa assim que nossa, eu achei que fosse só comigo, não, todo mundo é assim. Nós memorizamos com muito mais facilidade o negativo que acontece do que o positivo. Já parou para pensar que tem testemunhos maravilhosos que você, meu Deus, eu vivi isso. E aí passa uma semana, 2 semanas, você já esqueceu? Um mês, um ano. Caramba, eu vivi isso aqui, olha. Mas a coisa ruim que aconteceu em 1980, que aconteceu uma vez e que era bem menor, você não esquece. Isso não é você. Todos nós somos assim. Mas Deus diz coisas a seu respeito. Inclusive no Salmo 139 diz isso, que ele tem muitos pensamentos a nosso respeito. E não são pensamentos ruins. Ele tem muitos pensamentos a nosso respeito. Eu vou até abrir aqui agora para ler esse trechinho, porque eu senti que é para ler. Eu senti que você precisa ouvir isso aqui agora. Eu vou ler só essa partezinha que fala isso aqui. Ah, ah. Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó Deus. São tantos que não consigo contar. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia das praias. A cada novo dia, quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Ele tem pensamentos como os grãos de areia das praias. Ele tem muitos pensamentos. E Jeremias fala que os pensamentos dele são pensamentos de paz e não de mal. Então, peraí. Que pensamentos são esses que a gente está guardando dentro de nós? De baixo valor, pensamentos que nos travam, que paralisam, inclusive a gente exercer o dom e os talentos que ele nos deu, né? E, e eu quero que você pense aí um pouquinho em relação a essas características, algumas dessas características aqui que eu falei, enquanto eu fui falando, se você se identificou com alguma delas. Algumas, alguma, todas. Essa aqui não, mas a maioria sim. Não precisa dizer, mas pensa aí. E esse é um convite para recebermos a paternidade de Deus e deixarmos de lado esse espírito de orfandade, porque o espírito de orfandade, ele é completamente, pense, completamente reduzido, excluído da nossa vida quando nós temos uma revelação da paternidade de Deus na nossa vida. E sabe, e sabe o que que é incrível? Quando Jesus não tinha feito nada ainda, quando Jesus estava nessa terra, ele não tinha feito nada ainda. Ele não tinha feito nenhum milagre. E Deus olha para Jesus e diz: Esse é o meu filho amado, em que tenho muito prazer. E Deus olha para nós e fala isso. Não é o que você está fazendo ou o que você deixou de fazer. Tárcia, você é minha filha amada, que me dá muita alegria. Márcia, você é minha filha amada, que me dá muita alegria. Alexandra, você é minha filha amada, que me dá muita alegria. Vanessa, Cássia, Ana Paula, Andréia, Eliane, Patrícia, Juliana, Márcia Rodrigues, Ana Vilela, Monique, Pati. Você é minha filha amada, que me dá muita alegria. Quando Jesus não tinha feito nada ainda, tem um milagre. Deus olhou para ele e disse: Você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Você entende que isso não foi em vão? Jesus não tinha feito nada. E ele diz pra gente: Você fazendo ou não fazendo? Você é minha filha amada, que me dá muita alegria.
Então, é, eu acho que eu já contei aqui várias vezes, mas eu, eu me via tão pequena, tão pequena, tão pequena. Não é que agora eu me vejo grande, não, não é sobre tamanho, mas é sobre saber a identidade que Deus nos deu. Não é sobre ser grande ou pequeno, é sobre saber exatamente quem nós somos. Né? Essa é a verdadeira humildade, inclusive, saber quem nós somos. Qual é a minha posição, qual é o meu lugar. E todas as vezes que eu preciso que alguém me diga quem eu sou, o inimigo aproveita essas brechas. Opa, ela não sabe quem ela é? Vou colar um rótulo nela de burra. Vou colar um rótulo nela de lerda. Vou colar um rótulo nela de feia. Vou colar um rótulo de gaga. Vou colar um rótulo nela de dicção ruim. Vou colar um rótulo nela de mal-humorada, de amarga, de grossa, sabe? O inimigo fica colando rótulos na gente. Eu lembro de uma ministração que eu falei: vamos agora tirar esses rótulos. Arranca esse rótulo que o inimigo tentou colar e deixa que o Espírito Santo ele tatue, sabe? Marque o nosso coração com a nossa verdadeira identidade. E, e a revelação de quem nós somos, de quem Deus é, e aí de quem nós somos, nos cura da rejeição, da comparação, da falta de paternidade, desse sentimento de ser escrava e de não ser filha. Gente, e isso é um processo. Isso não é assim, ó. Pode acontecer? Deus pode fazer? Pode, né? Às vezes a gente não conhece histórias assim, né? A pessoa foi liberta assim, ó, do vício das drogas, do cigarro, assim, ó. E tem gente que vive um processo. Então, Deus escolhe muitas vezes fazer de forma diferente, né? Mas a gente precisa se submeter a esse processo, que é colocar para Deus, né? Deus, eu não me sinto, eu não, eu, várias dessas características aqui, eu percebo que eu vivo várias dessas características e eu quero ter a revelação da tua paternidade sobre a minha vida. Eu quero caminhar como filha. Eu quero me mover de um lado para o outro, sabendo quem eu sou, que eu sou sua filha. Então, se você puder, feche os seus olhos. É, eu queria fazer uma oração. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui, onde o Teu Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Eu te peço hoje, Pai, que o Senhor nos marque profundamente, profundamente o nosso coração, Senhor, em nossa identidade. Senhor, onde foi, nos mostre onde foi que de alguma forma nós deixamos esse espírito de orfandade entrar. Onde foi que nós percebemos que o Senhor era bom com alguém e não era bom conosco? Onde foi que nós nos sentimos, Pai, abandonadas, não escolhidas, rejeitadas? Pai, nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, nós sabemos que nem todos os pais e mães estavam preparados, eles podem ter errado, mas nós sabemos que o Senhor é um bom pai e o Senhor não erra. Senhor, muitos pais erraram tentando acertar, outros erraram querendo errar mesmo. Existem pessoas cruéis nesse mundo, mas nós sabemos que o Senhor nos criou, nos formou com amor, Senhor, com
planos e sonhos para cada uma de nós. E o Senhor tem no seu coração o anseio de ser chamado de Pai. Senhor, nós queremos viver, Pai, essa, essa paternidade. Senhor, nós queremos desfrutar desse sentimento de que somos filhas, sem dúvidas, de que somos filhas, que fomos escolhidas por Ti, Pai. Senhor, eu quero nesse momento, Pai, profeticamente, Pai, abraçar como se agora eu abraçando cada uma delas, Pai, com um abraço, eu, com um abraço de, não de pai, mas um abraço de mãe que acolhe, um abraço de mãe que recebe, que passa a mão nos cabelos, na cabeça, que faz um carinho, que acolhe as lágrimas, enxuga as lágrimas. E, e eu gostaria, Pai, de ver cada uma, Pai, cada uma vivendo a sua identidade de filha. Não porque seria bom somente para nós, mas é bom para que o mundo veja, é bom para que o mundo conheça esse Pai, porque quando alguém olha para nós e nos vê como filha, também deseja ser filho e filha, também deseja viver isso. Pai, então nós queremos ser essa carta viva, nós queremos testemunhar essa filiação, Pai, com a nossa vida, não com a nossa boca, mas com a nossa vida, com o nosso jeito de viver, com a nossa forma de se manifestar, de se comunicar, de abraçar as pessoas, de falar, com a nossa forma de trabalhar, de educar os filhos, de cuidar das pessoas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Senhor toque em cada coração, em cada mente, Pai. E cada janela traumática, cada situação, Pai, que fez com que cada mulher aqui, Pai, não se visse como filha, que o Senhor trocasse a memória, limpasse essa memória, que o Senhor curasse, Pai, na raiz, arrancasse pela raiz, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que cada uma, Pai, que está vivendo, Pai, um tempo de profundidade em conhecer o Senhor, que possa conhecer o Senhor como Todo-Poderoso, como Salvador, como Resgatador, mas principalmente como um bom Pai. Se revela, Pai, se revela a nós como esse bom Pai, esse bom Pai. Marca, Senhor, o nosso coração de filhas como um bom Pai, que nos pega no colo, que caminha com a gente de mãos dadas, que vai no mercado, que vai na padaria, que tem orgulho de carregar a filha ao lado e de dizer: essa é minha filha, que eu tenho muito orgulho. Pai, então nesse momento, Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito toque no coração de cada uma agora, Pai. Mostre para cada uma, Pai, aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser perdoado, aquilo que precisa ser ter liberação de perdão. E nós, Pai, te pedimos perdão como filhas que se compararam com o filho mais novo. Nós te pedimos perdão, Pai, como essa filha mais velha que de alguma forma estava se tratando como escrava. E nunca foi esse o teu plano, Pai. Nunca foi esse o teu plano. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que a gente não precisa de
muito barulho, para saber que o Senhor está aqui e que o Senhor está fazendo. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma aqui. Obrigada, Senhor, pelas filhas, que a partir de hoje vão se ver como filhas, que a partir de hoje vão caminhar diferente, vão pensar diferente, vão se ver diferente e vão buscar mais essa revelação da sua paternidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, glória. Meninas, eu vou parar aqui a gravação. Eu vou colocar um louvor aqui antes de abrir para quem quiser falar.